Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estar mais uma vez com você, podendo entrar na sua casa com a sua permissão. E nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui para prestar juntos um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que você possa realmente separar esse tempo com gratidão no seu coração, sabendo que Ele merece tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Ele merece, então, agora, nesse momento, a nossa gratidão, nosso tempo de adorarmos, de louvarmos, de bendizermos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você, mas antes disso, lembrando, todos os dias da semana nós tivemos várias mensagens sendo postadas. E eu peço a você que participe, ouça e compartilhe também estas mensagens. Eu sei que é para o teu crescimento, é para o crescimento da igreja. Eu sei que você tem familiares que você pode mandar essas mensagens também. E os pastores, líderes que estão postando durante toda a semana várias mensagens de segunda a segunda para que você tenha o alimento espiritual. Esse momento que nós estamos privados de estarmos juntos na igreja para louvar ao Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de também, através destas mensagens, através desses momentos especiais que o Senhor tem separado, chegar até a tua casa para te dar o alimento espiritual. Então, participe, ouça e compartilhe destas mensagens que eu sei que tem sido um grande bênção. E de sábado e domingo nós temos aquele compromisso de estarmos às 18 horas. Nós estamos na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida General MacArthur, 986, lá no Jaguaré. E temos um prazer imenso quando pudermos estar com as portas abertas, que você possa nos visitar, você que não frequenta, mas que possa nos conhecer, porque é uma igreja bem amorosa, uma igreja que ama e que adora ao Senhor com um coração agradecido. Então agora vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, por esse tempo que o Senhor nos dá, onde juntos possamos, ó Deus, meditar um pouquinho na Tua Palavra, onde juntos possamos nos alimentar dela também. Que não fale eu, mas que Teu Espírito Santo fale em cada coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou entrar direto na mensagem, depois eu vou colocar 2 louvores, para você meditar nesses louvores. Mas é uma meditação. Mas eu queria agora que você compartilhasse comigo esta mensagem, também colocando em prática na sua vida e compartilhando com outras pessoas também, depois que você ouvir, se o Espírito Santo tocar no seu coração, eu creio que ele vai tocar, porque tocou no meu coração também. Essa semana a gente até postou nos grupos do WhatsApp uma mensagem que dizia assim: plano A, orar. Plano B, não existe, porque o plano A não falha. Eu gostei dessa postagem, eu coloquei. É sobre esse tema que eu quero até comentar com vocês. A importância de orar sempre e nunca desanimar. Plano A, orar. Plano B, não existe, porque o plano A não falha quando você ora de coração. E eu peguei também 2 versículos, um deles está em 1 Tessalonicenses 5,17. Na Bíblia Viva diz assim: permaneçam sempre em oração. Permaneçam sempre em oração. E Efésios 6,18 diz assim também: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Esse é o momento exato para nós praticarmos isso que nós estamos falando. A oração, a súplica, o clamor, a intercessão, esse é o momento. E estamos em casa, estamos tendo tempo de podermos separar momentos para orarmos, para lermos a palavra, para nos alimentarmos, para colocarmos os louvores. Mas esse é o momento de orarmos por todos os santos, pela igreja do Senhor esparramada sobre a face da terra. Plano A, orar. Plano B, não existe, porque o plano A não falha. Então, orar sempre, nunca desanimar, porque Deus tem sempre algo para responder para cada um de nós. Então, o fato de não desanimarmos e perseverarmos na oração significa manter nossos pedidos diariamente, constantemente diante de Deus. Enquanto a gente vive, enquanto a gente está aqui nessa terra, diariamente a gente tem que colocar. Você está trabalhando, você está lavando a louça, diariamente coloque aquela lista de pedidos que eu sei que você lê, sei que você faz parte dela, sei que você também mencionou nomes ali, conhecidos teus, familiares teus. Coloque na oração, coloque eles em oração, melhor dizendo, para que constantemente a gente possa estar orando. Deus pode demorar um pouco às vezes para responder,
Mas essa demora tem um propósito da parte de Deus. Não é porque ele, não vou responder, porque o meu filho vai ter que sofrer, porque eu tenho prazer em que ele não receba. Não, Deus tem um propósito. Às vezes a demora da resposta das nossas orações era para forjar em nós um caráter, fé, esperança, convicção que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder. E Ele não deixa você desamparado de forma nenhuma. Então, orar sempre e nunca desanimar. Então, temos que colocar isso no nosso coração. E para isso eu separei uma parábola, né? Parábola é aquela história, é uma história com elementos comuns daquela cultura, daquela época, que tinha o objetivo de ensinar uma lição do reino de Deus, com referência ao reino de Deus. E Jesus falava muito das parábolas, histórias que era comum ao meio deles, aquela cultura, para ensinar uma prática das verdades do reino de Deus, das verdades da palavra, dos ensinos que ele estava propagando para aquelas multidões, os seus discípulos, os seus apóstolos também. Então eu separei uma das parábolas, até já lemos, já falamos, você conhece, estou somente fazendo você lembrar nesse momento essa parábola. E me toca muito no coração quando eu estava colocando esse tema, eu tirei o tema desta mensagem aqui desta parábola, que é orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer, nunca desanimar. Então é sobre isso que eu quero falar. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, aquela parábola do juiz iníquo. Então nós vamos ver o que Deus quer falar conosco mais uma vez. Eu já preguei sobre isso, mas mais uma vez nós vamos ouvir, porque sempre Deus tem algo novo para falar conosco. Então, Lucas 18, de 1 a 8, eu queria que você acompanhasse essa leitura. Então diz assim: e contou-lhes, Jesus falando, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E é aqui que eu tirei o tema, orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca achar que a sua oração está sendo vã, porque ela não está sendo vã, ela está sendo ouvida e ela certamente será respondida, talvez não da forma como que a gente quer que Deus responda, porque ele não faz aquilo que nós queremos que ele faça, ele faz aquilo que é o melhor para nós. Creia nisso. Então, olha, orar sempre e nunca desfalecer. Em cima desse tema é que Jesus vai contar uma história, uma parábola, uma história comum aos dias daquela cultura, aquelas pessoas que viviam aqueles dias que Jesus estava aqui na terra no seu ministério terreno. Então ele continua nesta parábola, versículo 2 do capítulo 18 de Lucas, diz assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, agora Deus, Jesus agora, está pegando a prática desta história. E disse o Senhor, versículo 6, ouviu o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia a dia, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aqui eu queria fazer uma comparação. Eu estava meditando nesse trecho e aí eu vejo que essa história que Jesus contou, e ele mesmo fez uma comparação. A comparação que Jesus faz aqui, uma história prática para aqueles dias comuns, uma história conhecida, algo conhecido para que fixasse na mente deles aquilo que Jesus queria passar e que ficasse guardado em seus corações. A viúva aí representa o povo que ora, o povo que tem acesso a um juiz e também o juiz iníquo e o justo juiz que é o Senhor Deus. Então, duas comparações. A viúva comparando o povo de Deus hoje, nós somos o povo de Deus hoje, que temos também a oportunidade de chegar ao justo juiz. E também o juiz, que naquela época era injusto, que você via que ele não temia Deus, nem respeitava homens, não podia ser juiz, né? Alguém que não respeita homens, alguém que não se preocupa com a justiça, e esse juiz era bem isso.
E até separei aqui, olha, um juiz iníquo, a palavra iníquo quer dizer malvado, desalmado, desumano, impiedoso, maldoso e perverso. Isso quer dizer iníquo. Tinha muitos outros sinônimos, eu peguei somente esses. Malvado, desalmado, desumano, impiedoso, maldoso e perverso. E um juiz que é justo, ou seja, o justo juiz, o único que é justo, o justo juiz, porque hoje a gente vai ver a nossa justiça sendo falha, tendenciosa, mentirosa, enganadora. A nossa justiça hoje, a justiça do mundo é assim. Mas o justo juiz, estamos falando do justo juiz, o justo juiz que é Deus. Peguei alguns adjetivos aqui, ele é afável, afetuoso, amável, amigo, amoroso, benéfico, benigno, bom, caridoso, carinhoso, clemente, compassivo, complacente, cordial, fraternal, generoso, gentil, manso, meigo, pontinho, 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 e aí vai. Quantas coisas maravilhosas nós temos para falar desse justo juiz. Mas nem mente essa parábola que Jesus contou, em mente essa história que nós lemos agora. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui e fazer uma comparação. Jesus não quis fazer com que o povo meditasse, que se colocasse no lugar da viúva e também que o povo colocasse ele como justo juiz no lugar do juiz iníquo. Então a viúva era uma pessoa que não tinha qualquer relação com o juiz. A gente viu aqui que ela não tinha. Ela ia lá porque ela tinha necessidade. E nós, o povo de Deus, nós somos um povo eleito, a quem Deus escolheu, e Ele conhece você, ama muito você, e Ele quer ter essa intimidade com você. A viúva não tinha qualquer relação. Deus tem. Deus quer se relacionar conosco. Outro ponto que a gente pode ver nessa história aqui, ela foi a um juiz que queria um distanciamento social. Tá, essa palavra não está na moda? O distanciamento social, não quero não quero nem atender. Quem é que está lá? Não quero nem ver. E se eu for ver é a distância, muito longe de mim, eu vou ver se eu posso te atender, se eu posso julgar a tua causa. Então, ela foi uma pessoa, né, que não temia Deus, nem respeitava os homens, que queria um distanciamento social. E o nosso Deus? Nós vamos a um Pai que nos ensina a chegarmos a Ele e pedirmos. Venha, filho meu, venha. Ele abre os braços, Ele se inclina lá do céu para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Orar sempre e nunca desanimar, porque Deus está ouvindo. E eu peguei lá um versículo em Mateus, está lá em Mateus 7, de 7 a 8, que você conhece. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Esse é o nosso Deus, esse é o justo juiz. Ele não quer distanciamento social, ele quer te abraçar, ele quer te acolher, ele quer te segurar nas suas mãos, ele quer cuidar de você, ele quer aplanar o seu caminho, ele quer conduzir cada passo da sua vida. Então, creia que ele te ama e te ama muito. Orar sempre e nunca desanimar. Ela foi a um juiz injusto, iníquo, como nós vimos aquelas características, né? E nós vamos a um Pai justo que ouve e atende o nosso clamor. Como eu falei há pouco, a nossa oração é dirigida a um Pai. Em nome de Jesus você ora a Deus. Em nome de Jesus você ora a Deus. É um juiz justo. E ele, como justo juiz, ele sabe qual é a tua causa. Agora tem uma coisa, meu irmão. Se você chegar ao justo juiz com uma causa injusta, não espere ser atendido, ele não vai te atender, porque ele é justo juiz. A nossa justiça, ela pode até ser enganada, ela pode até ser tendenciosa, pender para um lado ou para o outro, beneficiar um e prejudicar o outro propositalmente, ela pode fazer isso, ela faz isso. Mas o justo juiz não. Ele sabe a intenção do teu coração, a intenção do coração da outra pessoa que você está colocando no altar do Senhor. Então coloque as pessoas no altar do Senhor. Deixa o justo juiz conduzir. E nós vimos lá os primeiros versículos, nós devemos orar, clamar pelos santos, pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de salvação. A gente se preocupa muito hoje com a parte física, mas e a salvação, que é a parte espiritual, que é a mais importante, porque esta é eterna. Será que eu estou orando
ao justo juiz suficientemente para que a minha família, para que os que eu amo, para que aqueles que eu amo sejam alcançados, sejam salvos? Será que eu estou fazendo verdadeiramente a minha parte que o Senhor espera que eu faça? Então, quando eu apresentar lá ao justo juiz as minhas causas, saiba que ele vai julgar com justiça. Não peça o mal para o teu irmão, o mal para o teu amigo, o mal para o teu chefe, o mal para aquela pessoa que te persegue. Não peça isso. O Senhor sabe o que deve fazer com pessoas que estão te prejudicando, porque Ele conhece. Deixa Ele. Diz a palavra, minha vingança eu a recompensarei. Deixa o Senhor. Ele cuida das coisas e Ele cuida muito bem. Então, cuidado quando você levar as causas ao justo juiz, porque Ele ouve e Ele atende. A viúva não tinha amigos ou um advogado que intercedesse por ela, porque ela foi lá na casa, batia, ela mesma clamava, ela mesma buscava o juiz para que a sua causa fosse atendida. E aí, e nós? Nós não temos um advogado junto ao Pai? O seu próprio Filho Jesus, que vive eternamente para interceder por nós? Nós temos um advogado. Nós temos lá um advogado junto ao Pai, não é um advogado terreno. Eu vou ligar para o meu advogado aqui na terra, ele vai me dar uma solução, ele vai falar qual que é o item da lei que me cobre, que me dá condições de sair dessa situação. Não, mas é um advogado junto ao Pai, Jesus. Não é? E está lá em 1 João 2, 1 e 2, depois você pode abrir. O apóstolo João fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, que coisa maravilhosa! Você não precisa pagar por esse advogado, porque este advogado é que pagou o preço por você, é diferente. Hoje, aqui na Terra, nós pagamos preços altos, né? Altíssimos para ter um bom advogado. E hoje nós estamos vendo aí gente na política, gente que está presa, está se defendendo, pagando fábulas e fábulas para advogados, não só 1, 2, 3, 5, 10, para defender a sua causa. Mas o justo juiz intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo junto ao Pai. Não é gostoso isso? A viúva tinha que bater lá, clamar, e ela foi persistente, porque ele queria distanciamento social, mas ela foi persistente, ela bateu, até que ele falou, deixa eu resolver o problema antes que ela fique me importunando aqui, me tirando a paz. Mas o nosso justo juiz, ele espera que você clame, espera que você o busque, espera que você ore a ele, que você tenha o seu momento de relacionamento individual com ele, e diário. Ele espera disso. Aquela viúva também poderia ter acesso ao juiz apenas em determinadas causas. Não era qualquer coisa que ela podia pedir ao juiz. Causas simplesmente específicas. Mas nós podemos clamar a esse Deus que é o justo juiz dia e noite, como a palavra fala, e eu, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Às vezes ele demora um pouquinho para fazer com que a gente possa ser persistente, que a gente possa buscá-lo. Não é porque ele não quer te atender. É porque às vezes ele fala, não, eu estou gostando que esse meu filho está me buscando. Eu estou gostando que ele está clamando. Estou gostando que todo dia ele está me buscando. Você, pai e mãe, pense aqui um momento. Você tem filhos. Imagina se o teu filho, tua filha, chegasse para você só na hora da necessidade. Pai, estou precisando do dinheiro, preciso comprar isso, preciso comprar uma roupa, preciso pagar tal mensalidade, me dá o dinheiro. Então eles vêm lá, todo amável, acariciando o seu cabelo, te beijando. Aí você fala, opa, conheço meu filho, aí tem coisa, né? A gente sabe, aí tem coisa. E como é que você se sentiria ou se sente quando o teu filho só te dá carinho, só conversa com você, só realmente fala palavras agradáveis a você quando ele precisa de você? Aí depois que você dá o dinheiro, obrigado, tchau, nem te agradece, vai lá, compra suas coisas, paga suas dívidas, vai passear, gasta o dinheiro, vai comer no restaurante, tudo, e ele nem para te agradecer, só vem te buscar de novo quando está precisando. Como é que você, pai e mãe, sentiria o relacionamento com um filho desse jeito? E como é que nós temos feito com o nosso Pai Celestial? Será que a gente chega a Ele somente na hora da luta, da hora da dificuldade, na hora do problema? Será que só na hora agora da pandemia é que eu vou lembrar do justo juiz, que eu vou clamar? Nós temos uma lista enorme no WhatsApp, glória a Deus, porque
São muitas pessoas que estão pedindo oração e porque elas sabem que a oração pode muito em seus efeitos, e elas estão pedindo, pessoas que não são até convertidas, estão pedindo para alguém que é convertido, alguém que é um cristão, para que ore, para que a sua igreja ore por nós, ore por meu pai, meu tio, meu avô, meu filho, que estão hospitalizados. E a gente ora e ora com fervor, porque é Deus quem vai tocar, quem vai resolver. Nosso papel como cristãos é orar e interceder, orar sempre e nunca desvanecer, nunca desanimar. É o que nós queremos que você guarde hoje. Mas o nosso relacionamento com o Pai não é só nas horas da necessidade, é nas horas da alegria, é nas horas de gratidão, é nas horas que tudo está muito bem. Eu estou muito bem, eu estou assim numa situação extremamente confortável, a saúde plena, vigor, a minha família unida, abençoada, reverente, uma família obediente, uma família que prosperou porque Deus esteve ali. Então é nesse momento que eu tenho que orar e mais intensamente, para que esse momento se perpetue, para que esse momento se prolongue sobre a minha vida. Que nós temos momentos de desertos e momentos também de oásis, né? No meio daquele deserto vem aquele oásis, aquela sombra fresca, aquela água fresquinha, momentos de bonança. Mas tem aqueles momentos que a gente fica desesperado. Não é só no momento desesperado que Deus quer ter o relacionamento com você. E você tem a oportunidade de clamar a Ele dia e noite. A insistência daquela mulher deixou o juiz irritado, ao ponto de ele falar, deixa eu atender logo, porque não foi na primeira vez, talvez não foi na segunda, a Bíblia não fala, mas ela insistiu, ela persistiu, ela bateu, talvez incomodou mesmo, e tirou a paz daquele juiz. Ele estava tranquilo e ficou lá batendo até que ele o atendesse. A nossa insistência é bem diferente. Nosso juiz, ele não vai ficar incomodado de você ir lá bater, orar, clamar, de madrugada, de dia, de noite, lavando a louça, de pé, no ponto do ônibus, dentro do ônibus, no teu serviço, em pensamento você pode orar. Você não vai irritar. Pelo contrário, ele deseja, ele anseia ter esse relacionamento. Olha que diferença. Por isso que Jesus contou essa parábola, para mostrar o peso de um juiz terreno, iníquo, perverso, né? Maligno, inconsequente, porque não fazia o papel de juiz, de julgar com reto juízo, e o juiz justo e verdadeiro. Ele queria que o povo visse, olha, quando você vem a mim, quando você vai ao meu Pai, Jesus ensinando em meu nome, ele tem prazer em te responder. Então ele tem muito prazer em se relacionar com você. Ele se agrada quando você vai lá e persiste e ora, ele se deleita, ele quer esse relacionamento. Vamos aprender essa lição? Será que a gente está orando o suficiente ao Pai? E terminando lá em Lucas 18, 6-8, como nós lemos, ele disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É o que nós estamos vendo hoje. Essa pandemia está fazendo, eu percebo isso, eu vejo que isto, Deus tem o controle e o plano para isso também. Você talvez nunca recebeu tantas ligações ou tantas mensagens ou tantos aqueles lembretinhos, né, coloridos com flores, mensagens de orações começando o dia, um bom dia, que Deus te abençoe nesse dia, que te guarde, que te proteja, que te livre, que te sustenta, que te dê paz. Muitas daquelas mensagens estão sendo propagadas nas redes sociais por grupos que não são evangélicos, que os grupos evangélicos a gente já tinha por costume passar uma mensagem de ânimo, de alegria para glorificar ao Senhor. Mas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desespero do mundo, essas mensagens se intensificavam. E eu vejo isso pela minha família, e que muitas vezes eles não estão preocupados em adorar a Deus quando estava tudo muito bem, mas nesse momento da luta, da dificuldade, eles estão se trocando esse tipo de mensagens porque estão precisando se firmar em alguém. Achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Essa pergunta de Jesus provavelmente indica que à medida que se aproxima a volta dele, o mal, como a gente estava vendo, se tornará cada vez pior. As pessoas cada vez mais inconsequentes, cada vez mais presunçosas, orgulhosas, distanciando-se de Deus. Então,
Isto a gente até pode ver dentro das igrejas, se apostatando da fé, deixando a verdadeira palavra, pregando ou querendo em lugares que pregam o evangelho de conveniência. O que me convém ouvir, eu quero. O que não me convém ouvir, eu não quero. Isto me incomoda. Falar sobre pecado, sobre salvação, porque eu não quero ter compromisso, me incomoda. Então isso não me agrada. Achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Quando o Senhor voltar? E a palavra nos ensina que Ele está prestes para voltar. E a gente tem que ter essa preocupação. Então é a nossa preocupação, que é perseverar na fé, firme em oração, orar sempre e nunca desanimar, buscando a Deus para que prevaleça a sua justiça sobre os homens, sobre este mundo, sobre o pecado, sobre a injustiça. Orar sempre e nunca desanimar. Parece que não acontece nada. Acontece sim. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está atuando. Então vamos crer, vamos confiar. A oração é um voto de confiança, não é? Não é porque eu não recebi que eu deixei de confiar, não é um voto de confiança. Eu orei, depositei e confio. Estou confiando, estou confiante. É um relacionamento que você tem com Deus, aquela confiança nesse relacionamento que você tem com Deus. É uma confiança a qual Deus atenta e zela por ela. Então isso que eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Está lá em Hebreus 4, de 14 a 16. Eu gosto muito dessa passagem, eu preguei já em momentos passados. Esta passagem toca muito o meu coração. Então a oração é um voto de confiança que nós fazemos perante aquele justo juiz que ouviu, registrou e certamente vai responder. Não como você e eu queremos muitas vezes. Às vezes ele até responde, até superando as nossas expectativas. Mas aqui, olha, veja aqui, Hebreus 4, de 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aquele que passou pelas mesmas situações que nós passamos, as mesmas aflições, as mesmas angústias, e muito mais do que nós, porque ele foi injuriado, ele foi perseguido, ele foi caluniado e levaram à cruz. E seu sangue foi derramado, seu corpo ali foi bastante judiado, até que os cravos entraram nas suas mãos. Então, esse sumo sacerdote, Jesus, que é o nosso advogado, junto ao Pai, ao justo juiz, ele intercede por nós. E aí o versículo 16, que eu quero chamar a tua atenção, que é aquilo que eu falei, a oração é um voto de confiança no relacionamento que nós temos com Deus. Olha o versículo 16. Cheguemos, pois, eu gosto muito desse versículo, você sabe que eu gosto desse versículo, por que eu gosto dele? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno é agora. Tem muita gente desesperada que precisa orar com confiança, colocar esse voto de confiança nesse Deus justo juiz. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E esse momento que esse versículo veio na minha mente, eu estava fazendo aquele cateterismo que eu já falei para você, que é lá da nossa igreja. Naquele momento que eu estava fazendo cateterismo, uma junta médica lá examinando, vendo que a situação das veias entupidas não dava para entrar um stent, fazer uma angioplastia e levar um stent, mas tinha que abrir o peito mesmo, porque eram 3 veias entupidas. Depois acharam mais uma, quando abriram o peito, 4 veias, 3 safenas e uma mamária. E quando eu estava ali, com aquele fio todo passando, e esse versículo veio na minha mente. E aí o Espírito Santo falou para mim, forte ao meu coração, que eu já preguei, como você vai passar essa situação? Eu sabia que eu teria que passar dias terríveis, abrir o peito e toda a recuperação, e talvez meu organismo não aguentasse, porque antes disso eu tive 2 infartos. E o Senhor me preservou nos 2 infartos, e agora eu tive que realmente abrir o peito para colocar as 3 safenas e uma mamária. E naquele momento, então, o Espírito Santo fala ao meu coração, como você vai passar? Você está entendendo? Nós passamos por momentos, por desertos, por situações difíceis. Como nós vamos passar? Com confiança, num voto de confiança na nossa oração? Ou desesperado, aflito, porque eu estou com o coronavírus? Meu irmão, você está com o coronavírus? Se tiver ou se pegar, você é do Senhor, você é propriedade do Senhor, o preço foi muito alto pela sua vida, Ele sabe o que você precisa, Ele é Deus, Ele é justo, Ele é poderoso.
Ele vai ouvir o nosso clamor. E o Espírito Santo me toca, então, como você vai passar? Esse versículo veio no coração. Com confiança naquele que pode todas as coisas, né? Olha lá, então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar do Senhor misericórdia e achar graça aos seus olhos, e a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu tempo oportuno era aquele momento da cirurgia. O teu tempo oportuno talvez seja agora. Esse momento de pandemia, esse momento de desemprego, esse momento de aflição. É muito importante nós termos esta comunicação direto com o Pai. O Pai quer fazer parte da sua vida. O Pai quer que você deposite nas suas mãos a sua confiança nele. Eu espero que essa palavra possa tocar o seu coração e que você passe a orar, né? Orar sempre e nunca desanimar, nunca desanimar. Embora talvez ainda você não tenha visto o resultado das orações, mas que você possa crer que o Senhor está ouvindo, certamente está ouvindo. Curva a sua cabeça agora, nós vamos agradecer a Deus por esse tempo e também vamos pedir as orações por aqueles irmãos que estão necessitados. Esse é o momento de nós mais uma vez intercedermos, né? Orar todo o tempo com oração e súplica aos santos, ao povo de Deus, aqueles que pedem, aqueles que estão confiando que Deus estará ouvindo as nossas orações. Então vamos orar com fé nesse momento. Você também na sua casa ore com fé. Não é só o pastor, não são só os pastores, a liderança que ora, não, você com fé. Você está lá no momento da luta, da dor, lá no hospital, é com fé, com confiança. Um voto de confiança nesse que pode todas as coisas. Então vamos mais uma vez levantar um clamor. Pai amado, mais uma vez, como igreja do Senhor, reunida neste momento, através da rede social, através desse canal, mas nós estamos unidos com o mesmo propósito, com a mesma fé, com a mesma confiança num Deus justo e verdadeiro, num Deus, um juiz que intercede por nós, um Deus que tem um advogado, que é Jesus, que intercede junto ao Pai. E então, ó Pai, nós temos a fé que o Senhor está ouvindo nesse momento, porque a Tua palavra nos assegura, nos afirma, nos tranquiliza, que diz que onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, e nós estamos um bom grupo, Senhor, não sei a quantidade de pessoas que está neste momento, nesse mesmo propósito, mas o Senhor está ouvindo o clamor do Teu povo. Nós temos muitos pedidos de oração naquele WhatsApp, Senhor, muitos pedidos de oração de pessoas que estão aflitas, angustiadas, pessoas que estão com Covid-19, pessoas que estão com outras enfermidades, pessoas que estão desesperançadas, pessoas que perderam o seu emprego, pessoas que estão, ó Deus, passando momentos difíceis, mas todos eles, neste momento, pela fé que nós temos um Deus justo e verdadeiro, queremos depositar cada um desses pedidos no trono da Tua graça, crendo e confiando que o Senhor é Deus, que pode todas as coisas. Opera, Senhor, com graça, misericórdia e compaixão. Operando, diz o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir quando o Senhor agir, quando o Senhor operar, e nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu grande amor. Opera, Senhor, na vida dos nossos irmãos que estão com coronavírus, Senhor, a Kátia que está se recuperando, a Vanessa, Senhor amado. Também colocamos, ó Deus, outras pessoas que estão precisando do toque do Teu poder, da cura, da restauração, a Edna que está se recuperando daquela cirurgia, e falamos com ela hoje, Senhor, ela já está melhor, glória a Deus por isto, louvado seja o Teu nome por isto, Senhor, e muitas outras pessoas que estão se recuperando, também temos motivos de gratidão das pessoas recuperadas, Senhor, porque é fruto da resposta do Teu grande amor para conosco. Ouve, portanto, o nosso clamor, Senhor, que nós estamos colocando no trono da Tua graça, para sermos ajudados neste momento, e pela fé nós descansamos no Senhor. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha orado com fé, sim, e não é só sábado e domingo, não é só na hora que os pastores postam e que você deve orar, não, é todo o tempo, orar sempre e nunca desanimar, porque a resposta certamente virá. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz. E eu queria agora que você ouvisse esses dois louvores que eu vou colocar, é para você meditar. Eu inverti hoje, eu já dei a abertura, fiz a pregação, mas agora eu queria que você ouvisse dois louvores. Eu vou dar a bênção, sim, mas eu quero que você ouça os dois louvores, para que a gente possa estar ainda conectado em comunhão, né? Complementando o restante desse culto. Eu sei que Deus vai falar com você através
desses louvores também. Deus te abençoe, uma semana de paz, uma semana próspera, uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá aquele abraço gostoso, aquele beijão maravilhoso aí nos teus familiares e Deus te abençoe em nome de Jesus.